Olá, eu sou o professor Edmárcio Carvalho, esse é o Ed Pesquisa. Nesse episódio nós vamos falar sobre os desafios de fazer televisão em Governador Valadares. A Univale TV é um canal da Universidade Vale do Rio Doce com uma programação variada que aproxima a comunidade à universidade. Para conversarmos então sobre isso, convidamos o Washington Bonifácio, que é jornalista, diretor da Univale TV. Seja bem-vindo, Washington. Obrigado, Edmárcio, pelo convite, é um prazer. Esse programa é incrível, que é muito sucesso já, as pessoas comentam. E precisava de um programa para falar de pesquisa, sim, frente a frente, cara a cara, ter um tempo maior para a gente discutir esses assuntos. E hoje falar sobre televisão é muito bom. Que bom que você gostou do nosso programa. Washington, para a gente começar, eu queria que você falasse, explicasse para as pessoas o que é uma televisão educativa. Então, veja bem, existem várias situações. A TV educativa é uma TV outorgada pelo Ministério da Educação e ela tem uma autorização para ser educativa. Quando se faz TV educativa, implica-se uma série de regras, né? Então, não pode passar comercial, ela tem que emitir somente conteúdo educativo, essa é a TV educativa. E tem também a modalidade comercial, que são aquelas emissoras que podem passar comercial, que tem inclusive um custo, né, outorga e tudo. E aí existe um limite de pessoas na cidade também, de população, para você ter TV educativa. Hoje, em Governador Valadares, nós temos a TV Rio Doce, que é do Grupo Leste, que é a TV educativa. A Univale TV, ela não é outorgada, ou seja, nós não temos uma outorga para ter um sinal aberto, mas nós trabalhamos em circuito fechado, e nós temos autorização para trabalhar em circuito fechado, para poder transmitir conteúdo educativo. O nosso conteúdo educativo, mas na prática, documentalmente, nós não somos uma TV educativa, nós somos um laboratório de televisão dentro de uma universidade. E assim acontece com o nosso laboratório de rádio também. Então, hoje as pessoas podem acompanhar a Univale TV no canal a cabo, né? Quem tem a TV a cabo tem a Univale TV lá no 17.5, que é o canal. E também na internet agora. E tem o aplicativo também, não é isso? Tem também o aplicativo, o pessoal que quiser pode acompanhar pelo aplicativo também. O Univale TV está disponível para Android e também para iOS. Muito bom. Washington, quais são os desafios de gerir uma televisão, um espaço de formação para os cursos de comunicação numa universidade do tamanho da Univale? É um presente, digo por quê. Nós temos aí várias emissoras, são parceiras inclusive da gente, que produzem jornais que têm um tempo pontual. Por exemplo, 40 minutos de jornal, a outra tem 1 hora de jornal, até 2 horas de jornal. Ok, só que durante o restante do dia, ela tem uma programação de rede. No nosso caso, a gente não tem isso. A gente tem conteúdo o dia todo da universidade. Como a gente tem vários cursos da universidade, eu costumo dizer que é aqui onde as coisas nascem e crescem, entendeu? E aí a gente tem muito conteúdo, a gente tem muito o que dizer, né? Não o jornalismo em si, mas os cursos, porque a TV ela é só o canal. Quem tem a informação são as pessoas. Então, assim, a gente tem curso de psicologia, de pedagogia, de enfermagem, e todos esses cursos participam aqui da Univale TV. Hoje nós estamos com 12 programas entre videocasts, que também podem ser chamados de podcasts, e tem os programas comuns, né? E estamos nos preparando para ter mais um aqui na Univale TV, que é o Café com Política, que a gente vai fazer em breve. E agora o Ed Pesquisa também. Então, assim, graças a Deus, o mais bacana disso é porque fazer televisão sozinho a gente não consegue. A gente precisa das pessoas. E aí, quando a gente tem professores, coordenadores e alunos tão aplicados, é fácil. Entendeu? Eu não acho como um desafio, eu não vejo como um grande desafio. É muito tranquilo porque as pessoas elas já vêm com o conteúdo. Entendeu? E elas sabem das regras, né? Tem uma série de preocupações, você não pode divulgar fake, você não pode isso aí, as pessoas já sabem. Então, a gente não tem que se preocupar com isso. Até porque, geralmente, os alunos vêm acompanhados por professores, né? São alunos que já têm essa consciência. Então, assim, a gente tem divulgado o conhecimento de forma bem massiva. E, em breve, com fé em Deus, a gente vai estar no sinal aberto para as pessoas nos alcançarem mais. Neste momento, quem está nos acompanhando pela TV Leste, eu devo explicar aqui, é porque nós temos uma parceria com a TV Leste. A TV Leste, ela tem uma parceria com a Fundação Percival Farquhar, que é a mantenedora da Univale e também da Univale TV. E aí, por meio dessa parceria, nós temos esse horário aqui aberto para falar para milhares de pessoas, né? A gente está falando para Ipatinga, para Teoflotone, para toda a região, graças à parceria que a gente tem com a TV Leste. 30 minutos aí. A televisão, né, desde quando ela surgiu, ela colabora e interfere na cultura, né, na sociedade. Na sua opinião, qual que é o papel, qual que é a importância, né, dessa televisão
na formação de opinião, no comportamento das pessoas, na dinâmica, né, dos municípios? Já influenciou mais. No passado, o que a TV falava era verdade absoluta. Hoje as pessoas já têm uma crítica e isso é muito bom. Isso é bom. Tem gente que acha que não, que a TV perdeu força, assim, talvez para as empresas não seja uma coisa assim boa, mas a evolução ela tem que vir, as coisas têm que acontecer. E aí hoje com a internet, todas as pessoas têm uma TV na própria mão. Ali, ó, ela é uma geradora de conteúdo, ela cria conteúdo. Então, mas a gente tem as mídias convencionais e acaba que com a difusão de tanta fake nas redes sociais, as pessoas procuram as mídias convencionais para ver se aquilo é verdade. Porque sabem que existem sanções contra essas mídias convencionais. Então, por exemplo, uma TV, ela tem uma responsabilidade se ela falar algo que não é verdade, ou se ela acusar. Então, assim, é responsabilidade jurídica, inclusive. Então, as pessoas tendem ainda a confiar muito no que é dito na TV. A gente aqui na universidade trabalha muito para que essa confiabilidade aumente. Porque quando você faz conteúdos com responsabilidade e tudo, aí aumenta a confiança da população. E a TV, durante muitos anos, ela influenciou demais o pensamento. Até hoje ainda influencia bastante o modo de vestir, o modo de falar da sociedade, entendeu? Influenciou muito. Mas com a internet hoje, ela perdeu um pouco de espaço, mas, por outro lado, como eu disse, as pessoas procuram a mídia convencional por, às vezes, não acreditar no que está sendo dito na internet. Entendeu? Essa credibilidade que a televisão mantém, né, porque ela já tinha essa credibilidade, ela mantém. Ela vai dialogar aí com os espaços, né, da mídia hoje por meio das redes sociais, da internet. Como que é essa relação, né? O que muda em fazer televisão hoje num mundo que todo mundo tem uma televisão no seu celular? Essa relação com a tecnologia, o que mudou? Né? Quando você formou, por exemplo, quando você era um aluno, não tinha. E para hoje? Não tinha o WhatsApp quando eu me formei, a verdade é essa. Não tinha o WhatsApp, não tinha Android. A gente tinha... Quando eu comecei no meu primeiro trabalho, surgiu o Android e surgiu o aplicativo, mas você só mandava mensagem. Depois é que você conseguiu aquela atualização para mandar foto e, por fim, o áudio. E né? isso tem o quê? Quantos anos? Só para a gente se localizar aí. 10 anos, né? Então, 10 anos. Muita mudança, né? Como que fica isso, dessa credibilidade, dessa relação? Eu faço televisão, mas não é mais a televisão convencional. O que muda no fazer para atender o público que prefere a televisão no celular? Quem tem dificuldade de se adaptar sofre, entendeu? Tem jornalista que sofre, porque ele pensa que não, a TV e tal, não sei o quê. Tá, mas tem esse lado da rede social que você precisa fazer também. Então, assim, o mais bacana disso, eu estudei isso em teoria da comunicação, a teoria da agulha hipodérmica, eu me lembro, quando a informação ela era injetada na pessoa e a pessoa ela recebia e era passiva. Hoje, com o advento da internet, a população não é mais passiva, ela pode responder. Então, antes, a mídia pautava o povo, hoje o povo pauta a mídia. A gente percebe uma mudança nos programas e eles começam a falar o que a população quer assistir. Um exemplo disso é programas sobre animal. A gente tem um advento muito forte, uma coisa muito forte, um crescimento de pessoas com animais e tratamento de animais. Há poucos dias eu estava conversando com o Hernani aqui das clínicas veterinárias e a gente percebe uma busca grande por tratamento especializado para os animais. E aí a gente começa a entender que a população, a maior parte da população, gosta de ouvir falar sobre animal. Então você percebe que matéria sobre animal dá audiência. Então as TVs começam então a focar em matérias sobre animais e tudo. E uma prova da audiência é quando você coloca aquela reportagem na internet que as pessoas engajam. Aí você tem, porque é o seguinte, aqui na nossa região mesmo, que é uma região de interior, você só tem acesso à pesquisa do Ibope quando as emissoras contratam. Então não é sempre que você tem. Na capital você sabe em tempo real o que está acontecendo, o que as pessoas estão vendo. Mas aqui não. Aqui você não sabe. Então você tem uma temperatura. Será que eu estou agradando? É pelo que as pessoas falam na rua, entendeu? Na televisão. Agora, com a internet, a gente produz o conteúdo e já começa a sentir, né? Recentemente eu postei um conteúdo lá no Instagram da Univale TV, @UnivaleTV, tá, pessoal? Isso mesmo. E aí teve uma crítica, não à produção da reportagem, teve uma crítica ao que a gente estava o que a gente estava pautando. Nós pautávamos uma obra e aí uma pessoa criticou aquilo e eu achei bacana, porque é o seguinte, é interessante ter essas opiniões diversas também.
mostra que a gente não está sendo seguido só por gente que nos conhece. Sim. Porque quando você conhece uma pessoa e você segue aquela pessoa, você dificilmente vai falar algo que desagrade aquela pessoa. Entendeu? Sim. Então nós temos a Univale TV, a gente já tem vários seguidores, aumentou bastante nos últimos meses. Só que são pessoas que muitas vezes nos seguiram porque gostaram do conteúdo e porque nos respeitam enquanto emissora, geradora de conteúdo. Entendeu? Mas tem pessoas que não nos conhecem pessoalmente, que não sabem que o Boni é diretor, não sabem que o Emanuel está lá na cabine, não conhece. E aí essas pessoas assistem. Essas pessoas lançam sobre nós opiniões puras, verdadeiras, que vêm delas. Não, eu não acho, não acredito nisso. Eu acho que teria que ser assim, assim, não concordo com isso e tal. E eu acho interessantíssimo esse posicionamento contrário, porque aí mostra que a gente não está falando só para quem a gente conhece. Nós ultrapassamos o muro da universidade e estamos falando para a comunidade externa, que é o nosso desejo. O fato de ser uma televisão dentro de uma universidade e ter também essa credibilidade, talvez nesse contexto, né, do que a gente está falando aqui agora da relação televisão e redes sociais, talvez isso sirva para poder, entre aspas, falar para outras bolhas, né? Ou teriam bolhas, grupos específicos que acompanham conteúdos específicos e uma universidade, uma televisão dentro de uma universidade, não necessariamente vai falar com um grupo específico, com uma bolha? Como que é essa questão? É isso que eu quero desmistificar. Por exemplo, a TV, ela precisa falar com todo mundo. A Univale TV, ela precisa falar com todo mundo, porque a gente é uma emissora institucional. Nós pertencemos à fundação e antes de ser, eu sempre falo que antes de sermos TV, nós somos Univale. Então nós somos uma instituição que precisamos nos comunicar com toda a sociedade. A gente não pode fazer pesquisa para ficar só aqui. Sim. A gente precisa externar o que a gente pesquisou, o que foi pesquisado pelos professores. E aí, por isso que eu acredito que esse papel da Univale TV aqui, ele é fundamental. Porque a gente precisa conversar com essas bolhas, com outros grupos sociais, não ficar falando somente para a academia, aquela linguagem burocrática, entre aspas, né? Não no sentido pejorativo, sim, mas aquela linguagem complicada de academia, que às vezes a dona de casa não compreende. Às vezes, por exemplo, pode ter pessoas nos assistindo aqui agora que não compreendam alguma coisa que a gente falar aqui. Mas é interessante a gente falar para essas pessoas e tentar falar de maneira mais simples possível para que elas continuem com a gente, continuem aqui na TV que te conecta ao conhecimento, entendeu? Na sua experiência, né, você tem a experiência aqui, já, né, passou em outros espaços também. Qual que é o diferencial de fazer televisão em Valadares, no sentido geral, não só na Univale TV, mas essa prática na cidade? Como que é isso? Como que você sente? Cada uma tem uma linha, né? Cada uma tem uma linha editorial. Mas assim, cada uma tem um jeito de fazer, mas dentro daquela linha. Por exemplo, a gente percebe muito as emissoras que fazem notícias diárias, que é o grande foco de todas elas, né? Fazer notícias sobre o acidente, sobre o tráfico, sobre o homicídio. Isso aí é pauta para todas as emissoras. E é interessante, né? Elas sobrevivem dessa maneira, fazendo esse conteúdo. Mas a gente, da Univale TV, a gente fazia somente conteúdo educativo. Somente o conteúdo educativo. Agora que nós começamos a mudar um pouco o nosso pensamento e abrimos para conteúdos externos. Por exemplo, fizemos recentemente reportagens sobre política, fizemos reportagens sobre o nível do Rio Doce, que afeta a comunidade inteira, entendeu? Então, assim, o nosso segredo está sendo esse, fazer jornalismo dessa maneira, para toda a comunidade. E aí, quando eu cheguei aqui, eu notei a diferença. Quando você perguntou sobre as diferenças, eu notei a diferença. Porque lá, onde eu estava, eu trabalhei por 10 anos, né, a gente fazia muita notícia diária e de maneira rápida. Aqui a produção era um pouquinho mais lenta e era notícia do dia aqui dentro. Sim. Entende? Porque aqui, o nome já diz, é universidade. Isso aqui é um universo. É uma loucura isso aqui, entendeu? E aqui, se você for cobrir tudo que acontece, você chega à noite e você está morto de cansado, porque acontece muita coisa aqui. Eu acho muito legal isso. E aí, eu saí daquele mundo e vim para este mundo. Só que eu entendi a necessidade de conectar este mundo àquele. Porque eu acho que não dá para viver dissociado. Não dá, a gente está aqui, ó, no mesmo município, no mesmo estado, no mesmo país. Então a gente tem que se integrar. A nossa universidade recebe alunos de tudo que é cidade da região. Então a gente precisa ocupar os espaços e falar neles, porque isso vai elevar a voz da universidade. E quanto mais você eleva uma voz qualificada, uma opinião qualificada, embasada, você contribui para a sociedade de forma geral. Então esse é o nosso objetivo. Hoje, né, com a televisão no celular, né,
a produção ela é maior, né, numa quantidade maior. E no campo da pesquisa, do ensino, da extensão, no contexto da universidade, os alunos também são desafiados a terem contato, né, com a tecnologia, produzirem seus vídeos, conversarem com a comunidade, né, apresentar aquilo que encontraram na pesquisa, na ciência, para a comunidade de uma forma mais popular. Quais são as dicas que você pode passar aí para a comunidade acadêmica ou para quem é do campo da pesquisa, da ciência, nessa popularização, né, do fazer essa comunicação mais popular? Eu acho que eles podem nos ajudar, entendeu? Porque a TV só... Ah, não, isso é coisa da TV fazer. Não, entendeu? Como todo mundo tem um celular na mão, e quando você passa a ser um pesquisador, você passa a ter um lugar. E aí você tem um lugar de fala que você pode usar, porque você pesquisou, você tem informações. A gente tem tantas pessoas que usam os aparelhos para divulgar coisa assim, do dia a dia dela mesmo, mas que não tem nada a ver com pesquisa, coisas mais rasas. Então, a pessoa que é pesquisadora, ela deve usar ao máximo e, se possível, fazer na horizontal e mandar pra gente. Entendeu? Pra gente colocar na televisão também, porque nós não podemos deixar de esquecer que muita gente assiste TV e a gente precisa se comunicar com esse público também. Então, os pesquisadores, eles têm que ser mais blogueirinhos, digamos assim, entendeu? A gente percebe que, eu não sei se você percebe dessa maneira, mas a pesquisa, ela é muito assim, séria, tem que ser séria, mas ela precisa ter uma jogada de marketing para ela se tornar popular, porque uma pesquisa escondida, a meu ver, ela não tem... Ela precisa ser externada, as pessoas têm que saber que houve um estudo naquela área, porque quando você tem um conhecimento, isso abre um caminho infinito para você. Até a proposta, né, de extensão universitária é justamente isso também, né? Você constrói um conhecimento e leva esse conhecimento para a sociedade, né? Quando é, por exemplo, a produção de laboratório, né, algo mais fechado, né, mais técnico, isso precisa chegar na comunidade. Em alguns momentos vai ser feito com a comunidade, né? E aí, você falou aí, né, que quando você estava estudando não tinha, né, redes sociais direito, ainda estava tudo começando. Fazendo aqui um exercício, né, de pensar o futuro, como que você acha, o que vem aí pela frente em aspectos tecnológicos, nesse processo de fazer televisão? O que você tem percebido de que está chegando ou já começou? Televisão? Isso. A gente está discutindo a TV 3.0, né? O que é a TV 3.0? É a TV que depende cada vez menos do sinal aberto. Como funciona? É a TV que você assiste pelo aplicativo. Mas você não só assiste a TV, você também pode interagir com a TV. Eu estou aqui com o aplicativo da Univale TV, o pessoal de casa pode ver, entendeu? Esse aplicativo ele nos possibilita abrir um chat para conversar com as pessoas. Então, por exemplo, se a gente estiver fazendo um programa e quiser a participação, a gente abre o chat, as pessoas podem conversar e interagir com o apresentador. Entende? Igual uma live de YouTube, por exemplo. E isso é muito interessante, porque é a TV 3.0, é a TV mais próxima das pessoas. E existe uma expectativa, uma perspectiva de que no futuro não haverá tanta transmissão via micro-ondas mais, haverá mais via internet, é tudo interligado, e aí a pessoa quando quiser assistir a emissora vai clicar lá no aplicativo e vai assistir. As TVs serão grandes smartphones, entendeu? Então assim, eu penso que o futuro, ele vai trazer tudo isso, a internet mais forte, entende? E a TV cada vez menos dependente dos métodos antigos de transmissão. Serão métodos mais atualizados e mais interativos, porque as pessoas vão querer interatividade. Como eu disse, acabou aquela história de injetar informação e a pessoa só receber. Entendeu? A pessoa quer interagir, ela quer dar a opinião dela. E, por outro lado, uma televisão educativa, né, vai se manter essa credibilidade, porque se todo mundo, entre aspas, né, pode produzir a sua televisão, essa relação mais próxima ela é facilitada pela internet, por exemplo. Por outro lado, tem a questão das fake news. E aí uma produção nesse contexto que é educativo, em tese, manteria uma credibilidade maior. Seria isso? Porque é o seguinte, quem produz na televisão é gente que estudou muito para fazer. Então a gente sabe seguir onde, como, quando e porquê. A gente sabe ligar para a fonte para poder apurar se aquilo é verdade, se aquilo não é verdade. Então a gente pega as informações todas, reúne tudo em um vídeo e faz, entendeu? E a pessoa da rua às vezes não tem esse outro lado.
ela, por exemplo, vai fazer uma denúncia, ela vai lá, igual, por exemplo, a gente vê muitas pessoas denunciando hospitais, elas entram, elas filmam o hospital, mas elas não colocam o outro lado, às vezes elas expõem pessoas que não poderiam ser expostas ali dentro. Sim. Então, assim, não tem esse conhecimento que o jornalista tem. Então, assim, eu penso que o jornalismo, ele precisa existir e ele vai continuar tendo o lugar dele do mesmo jeito. Claro que, mercadologicamente, a gente vai cobrar, a gente vai ocupar espaço, não no nosso caso, porque nós hoje somos uma TV que não dependemos de anúncios comerciais, a Univale TV, né? Mas as TVs comerciais, elas vão disputar espaços com essas pessoas que são produtoras de conteúdo e que vão querer vender e vão querer se capitalizar. Então, é o mercado, faz parte, vai ter todo mundo que se reinventar e tocar para frente. Muito bom. Washington, então, quem quiser saber mais sobre a Univale TV, como que faz? Olha só, entra no nosso Instagram, @UnivaleTV, pode entrar também no nosso site, lá tem como assistir também a TV pelo site. Quando você clica lá no site, você já começa a assistir a Univale TV. É tv.univale.br, tá bom? No site. E você pode baixar também o nosso aplicativo, tá? Qualquer plataforma, iOS e Android. Muito bom. Washington, muito obrigado, né? Agradeço a sua participação e convido a vocês a assistirem esse e outros episódios na Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.